Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês essa noite, né, o pessoal do Fabiano de Cristo, sobre um tema tão importante que é a renovação das atitudes mentais. Eu quero iniciar nosso bate-papo com uma frase do Chico Xavier que a maioria das pessoas conhece, que é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o próprio Chico mostra que é sempre tempo da gente se transformar, mudar para melhor, né? Então, eu acredito que essa frase resume essa renovação das atitudes mentais, né? Então, a atitude na psicologia, uma linha da psicologia, mostra que atitude significa uma predisposição para a ação, uma inclinação da pessoa para se comportar de uma determinada forma. E essa atitude, essa predisposição ou inclinação para agir, ela é formada pela experiência que as pessoas passam durante a vida. Então, à medida que vai experienciando, passando por determinadas situações, por várias situações, né, vai criando essas atitudes, essas várias atitudes que nós vamos tendo, né, de pensar, de sentir e agir em relação a pessoas, a fatos, né? A nossa forma de se comportar, tendo por trás o que a gente pensa e o que a gente age, o que a gente pensa e o que a gente sente sobre o mundo, sobre as coisas, né? E essa predisposição ou inclinação para agir, né, ela envolve tanto aspectos racionais, né, de inteligência ligada ao intelecto, como emocionais também. E essa predisposição que envolve esses aspectos racionais e emocionais são traduzidos, então, em ação, em comportamento. Então, a atitude é a predisposição que temos para agir em relação às pessoas, às situações e às coisas. Então, todos nós temos atitudes, todos nós temos pensamentos e sentimentos e ações em relação às coisas, às pessoas, né? O que nós pensamos e sentimos sobre um amigo, sobre alguém que a gente não gosta, né? A gente já tem uma forma de pensar, de sentir e a forma como a gente age em relação a elas, né? E o mental está relacionado à nossa faculdade de entender, de pensar de forma reflexiva, né? E afetivamente sobre as coisas, né? Então, eu estive pensando que, então, renovar as atitudes mentais trata-se de uma decisão, né? Envolve a intenção nossa de mudar. Pelas experiências que nós passamos, né, durante o dia a dia, durante a nossa vida, a pessoa pode chegar à conclusão que é necessário mudar o jeito dela pensar, sentir e agir em relação a si mesmo, aos outros e às situações. Provavelmente ela já teve atitudes que depois de agir ela já se arrependeu. Quantas vezes a gente quebra a cara, né? Quantas vezes a gente dá com os burros na água porque a gente pensa, sente e age de uma forma que não agrada nem a nós e nem as outras pessoas, e a gente acaba se magoando ou magoando as outras pessoas e muitas vezes se metendo em confusão. E de tanto, muitas vezes, a gente quebrar a cara, de tanto a gente fazer coisas e depois se culpar, pegar um chicotinho e ficar se batendo, ai, por que eu fiz isso? E vem a culpa, ou a gente se sente mal, se arrepende, que chega um momento que a gente fala, pô, mas eu preciso mudar, né? Eu preciso pensar, eu preciso repensar as minhas atitudes, né? Só que mudar não é fácil, né? Mudar não é fácil. Eu penso que
essas atitudes, elas ficam marcadas em nós como se fosse um carimbo, né? Então, eu vou fazer uma comparação bastante grosseira para a gente entender por que não é fácil mudar. Não vamos imaginar que a gente possa sobrevoar um pasto, né? E aí, nesse pasto, tem um gado lá, né? Comendo capim, parará, parará. E a gente percebe que nesse pasto tem vários caminhos. Esses caminhos, eles são marcados pelo gado que passa todos os dias naquele caminho e vai formando aqueles trilhos. Então, se a gente olha por cima, a gente é capaz de observar o caminho que o gado faz todo dia para ir beber água no rio, no riacho ali, né, na represa. Então, vai formando aqueles marcos, né, aquele trilho entre o capim. Assim somos nós. Nós, pelas nossas atitudes, né, pelo nosso jeito de pensar, agir e se comportar, que vai se formando no decorrer da vida e vai ficando cada vez mais sólido aquilo, né? A gente produz então um carimbo interno. Se a gente pudesse, né, recortar a gente e olhar o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, e se a gente pudesse ver, além do físico, pudesse ver o mental ali também, a gente poderia ver que nós, pelas nossas experiências de vida e pela forma como a gente aprendeu a pensar, a sentir e agir, a gente marcou. Então, por isso que não é fácil mudar. E as nossas atitudes, elas estão entranhadas em nós, estão marcadas, inclusive no nosso perispírito, né? E pensando em renovação das atitudes, então, além de reconhecer a necessidade de mudar, de mudança, é preciso persistência, porque se a gente não tiver a persistência, na primeira dificuldade, a gente volta a agir. Aliás, a gente sempre volta a agir. Só que a gente precisa pensar que, olha, eu recaí, eu fiz desse jeito, do mesmo jeito que eu fazia antes, só que eu vou tentar fazer diferente. E essa persistência, né, de tentar renovar, de tentar mudar, né? E aí é preciso investir no autoconhecimento. Mas em que aspecto do autoconhecimento, né? Como diz a sua Helena, ela fala assim que ela fala muito sobre o olhar que a gente tem sobre as situações, sobre os fatos, sobre as coisas, sobre as pessoas, né? Então, é preciso mudar o jeito de olhar, o jeito de ver as coisas, mudar a maneira como a gente olha os fatos. Uma mesma situação tem, cada pessoa tem um jeito de ver essa mesma situação. Tem várias opiniões a respeito daquilo ali. Então, se nós estamos olhando, nós estamos tendo um olhar sobre a vida de uma maneira que está trazendo problemas, trazendo equívocos, está trazendo sofrimento para nós e para outras pessoas, a gente precisa então mudar esse olhar, né? Renovar as atitudes. E aí, como diz o Haroldo Dutra também, é preciso transformar desculpas, é preciso transformar justificativas em motivos. Transformar essas desculpas que a gente dá, ai, porque eu não consegui, ai, quando eu vi já foi, ai, não consigo, ai, não posso. Transformar as desculpas, as justificativas em motivos para a mudança, para a renovação. Transformar obstáculos em motivos. Por exemplo, não faço tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Não vou fazer, não posso, eu estou sem dinheiro, não tem jeito de eu fazer. Aí o Haroldo mesmo que dá esse exemplo, né? Ele fala justamente mudar, né? Significa transformar as desculpas em motivos, significa justamente porque eu não tenho dinheiro para fazer aquilo que eu quero, que eu preciso mudar, eu preciso ir em busca, eu preciso sair dessa zona de conforto, né, que eu tô de sempre fazer as coisas do mesmo jeito e mudar, em fazer diferente, né? Mudar o olhar, como diz a sua Helena. Mudar não só o olhar, mas também
o jeito de agir, né? Mudar a atitude. Então, se a atitude é uma predisposição, uma inclinação, né, para agir, ela envolve aspectos racionais, né, intelectuais ou emocionais, que são traduzidos em ação. Então, se é assim, eu preciso elaborar algumas questões para se autoconhecer, né? Então, dá para pensar, o que eu penso sobre mim e sobre as outras pessoas? Qual o conceito que eu tenho a meu respeito? Como é que eu posso me definir? Como que eu sou? Né? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Né? E pensar sobre as emoções também, né? Emocionalmente refletir. Eu conheço as emoções que costumeiramente estão presentes nas minhas atitudes. E aí a gente pode definir emoções, né? As emoções são respostas. As emoções são reações automáticas a certos estímulos, a certas situações do meio. Isso significa que existem emoções nossas que são inatas, nós já nascemos com elas, né? Como outros animais também. Se você pode ver que um cachorro sente raiva ou sente medo e dá para ver como é que ele se comporta quando ele sente raiva ou quando ele sente medo. A reação é automática, né? Então, as emoções em nós são reações automáticas a certas situações do meio. Então, as emoções são processos psicofisiológicos, né, automáticos e condicionados. Então, quando a gente se sente ameaçado, a gente tem medo, as reações no nosso organismo são os mesmos, né? Existe uma reação psicofisiológica. Então, por exemplo, o medo. O medo, ele provoca, né, uma descarga de adrenalina no nosso sangue e que provoca dilatação da pupila, aumento, né, aceleração do batimento cardíaco. Pode ver que muitas vezes os nossos pelos, eles ficam eriçados, né? A gente se arrepia, né? E preparando, quando a gente tem medo, né, essas reações, a adrenalina provoca determinadas reações no nosso organismo, preparando a gente para o ataque, se tiver necessidade, ou para fugir, né? Ou a gente não vai ficar passivo. É claro que medo em algumas pessoas, até pela descarga mesmo de hormônio, a pessoa paralisa, né? Mas são reações, de qualquer forma, são reações, né? Então, já que as reações elas são automáticas, eu preciso, e a gente não tem controle sobre elas, eu preciso entender o sentido delas para mim, né? Então, as emoções sempre tem um sentido e a gente precisa aprender o sentido delas para poder se entender, se autoconhecer. Então, se eu detecto uma ameaça, se eu percebo que tem alguma coisa me ameaçando, eu sinto medo. Se eu percebo uma oposição, um obstáculo para fazer aquilo que eu quero, eu sinto raiva. Se eu percebo, que eu vou perder alguma coisa importante, né? Se eu percebo que eu posso perder alguém, eu sinto tristeza. Então, a tristeza ela tá relacionada à perda ou escassez. Escassez de carinho, escassez de atenção, né? Isso tudo provoca tristeza. Então, eu preciso entender por que no medo, na raiva, na tristeza, na ansiedade, né? Por que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo ameaça? Por que eu estou me sentindo ameaçada? O que está fazendo eu me sentir ameaçada? Quando eu sinto raiva, por exemplo, o que está sendo um obstáculo na minha vida? Ou quem, né, está se opondo a mim de maneira que eu estou num estado de raiva, qualquer coisa, eu estou por aqui e aí eu me apresento agressivamente, né?
eu estou com escassez de carinho e de atenção? O que está me faltando? Ou o que eu sinto que eu estou prestes a perder? Ou o que eu perdi que eu estou sentindo essa tristeza, né? Então, é preciso aprender a identificar essas emoções em nós, né? É preciso aumentar o nosso vocabulário emocional. O vocabulário emocional, porque da mesma forma que a gente aprende a falar e a entender o significado, o sentido das palavras para poder a gente se fazer entender e entender as outras pessoas, nós também precisamos ter um vocabulário emocional. A gente precisa ter um vocabulário, isso significa entender o que as emoções dizem para nós, né? O medo, a ameaça, a raiva, uma oposição, a tristeza a uma perda ou escassez, né? Então, eu preciso entender, aumentar esse vocabulário emocional para reconhecer essas emoções e aprender a controlar o comportamento, porque a emoção a gente não controla, a emoção ela é automática, mas se a gente entende o sentido da emoção que veio em nós, nós podemos entender, né, por que a gente está com medo, ou com raiva, ou com triste, né, está ansiosa, né, e para poder controlar o comportamento que nós vamos ter a partir dessas emoções. E aí dá para entender até o meio, o que está provocando essas emoções em mim, o que está sendo o gatilho para disparar essas emoções em mim, né? Aprender a reconhecer esse gatilho que causa essas emoções, né? E muitas vezes o nosso comportamento. Porque se eu não reconheço as emoções, não as identifico em mim e não consigo entender por que eu estou sentindo aquilo. E aí, se a gente não reconhece as emoções, não consigo reconhecer, inclusive, nas outras pessoas, para saber exatamente como agir. Às vezes a gente observa uma pessoa extremamente com raiva, né, e agindo de forma descontrolada, e a gente julga, né, fala, como é que, cara, olha, mas que bafão, né? Às vezes até nós fazemos isso, né? Mas se a gente entende a raiva dele, ele teve uma resposta automática, alguma coisa provocou, né, uma oposição a ele, e essa oposição tomou conta dele, né, essa raiva tomou conta dele, e por isso ele está agindo dessa forma. E aí a gente até fica sabendo ou ficar tranquilo, porque aquilo não tem nada a ver com a gente, ou dá para entender porque é que ele está daquele jeito e ficar mais tranquilo, né? Se eu não reconheço as emoções, eu não consigo identificar situações que me provocam determinadas atitudes, né? Então, dependendo do nível de conhecimento que eu tenho, né, o autoconhecimento que eu tenho, eu lido melhor ou pior com a vida. E aí, a gente, para a renovação das atitudes, é preciso reconhecer os hábitos emocionais ou o padrão emocional que eu tenho diariamente. Qual que é a emoção que está prevalecendo no meu dia a dia? Qual que é o meu padrão, né? Qual que é o meu hábito emocional? Quais são as emoções que aparecem de maneira mais fácil no meu dia a dia? É a ansiedade, é a tristeza, é a melancolia, é a alegria, né? O que está provocando isso? E aí tentar modificar, né? Tentar controlar o nosso comportamento e às vezes mudar até aquilo que provoca tantas emoções em nós, né? E aí é preciso criar hábitos saudáveis para drenar as energias emocionais, né? Criando rotinas de proteção. Então, se a gente está por aqui prestes a explodir, né? Quem sabe sair dali, tomar um banho gelado, né? Refrescar a cabeça, canalizar para outra coisa e criando rotinas, né, emocionais para não ficar à mercê das emoções, né?
para criar essa rotina de proteção, o Haroldo Dutra, ele fala numa palestrinha dele, né, de 2 minutos, ele se posiciona falando isso. Então eu vou terminar essa minha fala com esse texto do Haroldo Dutra, que eu, entre aspas mesmo, porque eu copiei literalmente aquilo que ele foi falando. Então olha só que interessante. Você precisa reservar um tempo para moldar a vida que você quer. A vida é uma argila. Significa que você não escolhe tudo. Tem coisas que vêm no pacote, mas você pode moldar essa argila para que ela não assuma uma forma... Li errado, gente. Significa que você não escolhe tudo. Tem coisas que vêm no pacote, mas você pode moldar essa argila para que ela assuma uma forma mais adequada ao que você quer, ao que você pode realizar. Isso significa viver a vida nos seus termos. Ser um artesão do seu próprio destino. Afinal de contas, você é um co-criador. Por isso a pergunta: você reserva um tempo no dia para co-criar os resultados que você quer obter? Não estou falando nem de trabalho, de dinheiro, mas de relacionamento afetivo, relacionamento com os filhos, relacionamento familiar, de saúde, espiritualidade, religiosidade, ao bem-estar mental, bem-estar emocional. Então, reservar um tempo na vida para co-criar a vida, né? E eu estou relacionando co-criar a vida, que o Haroldo Dutra fala, com renovação de atitudes mentais, né? Então é preciso se autoconhecer, conhecer as emoções, o sentido emocional que as coisas têm na nossa vida, né? Para que a gente possa conseguir controlar o nosso comportamento e viver mais em paz com a gente mesmo e com as outras pessoas. Então é isso. Muito obrigada por tudo, pela atenção, pela paciência e até a próxima. Obrigada.